tema da nossa ministração dessa noite é a Ele a honra. A Ele a honra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 20. 2 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 20. Aleluia. Tem na sua Bíblia, irmão? Se você encontrou, diga achei. Amém. Seja a sua Bíblia de papel, seja um aplicativo do seu celular, o que é importante é que você tenha a Bíblia na sua vida. Diz assim a palavra de Deus: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Você pode dizer amém? Ao escrever a seu filho Timóteo, que era o seu filho na fé, isso está descrito aí na segunda carta de Timóteo mesmo, o capítulo 2, o versículo 1. Paulo, ele estava tratando de questões relativas à igreja local, que estava sob os cuidados de Timóteo. Paulo era um apóstolo, ele tinha várias igrejas debaixo da sua supervisão. Várias igrejas foram plantadas pelo apóstolo Paulo, e em uma delas, ele deixou o seu filho Timóteo como pastor, como bispo dela. E aqui em todo o capítulo 2, como em toda a segunda carta e a primeira também, Paulo, ele traz instruções para Timóteo. E aqui nesse capítulo em si, nos versículos que nós lemos, Paulo estava falando sobre a igreja de Jesus Cristo, que é constituída somente de vasos para a honra de Deus. Posso ouvir um amém? A igreja verdadeira de Jesus, ela é constituída somente de vasos que exaltam a Deus e que honram o nome do Senhor. Só que a igreja, ela realiza ajuntamentos. Um culto como esse dessa noite é um ajuntamento. Os cultos solenes que são realizados pela igreja do Senhor Jesus, eles têm a igreja dele de verdade lá dentro, os vasos de honra lá dentro, mas nessa reunião também existem os vasos para a desonra. Eu aqui nessa noite eu ministro para vasos que estão honrando a Deus e para vasos que estão desonrando a Ele. Essa é uma verdade que você precisa entender.
em todo o ajuntamento, seja numa célula, num pequeno grupo, quanto num ajuntamento maior em que existam centenas de pessoas, dezenas de pessoas, nesse ajuntamento existirão vasos para honra e vasos para desonra. Nesse ajuntamento existirão crentes e descrentes, ímpios e salvos. Esse versículo e esse trecho do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele trata especificamente desse ajuntamento que acontece, dessa reunião de adoração que essa igreja promove. Quando o apóstolo estabeleceu o comparativo entre uma grande casa e esse ajuntamento solene de pessoas crentes e descrentes, ele vai tornar evidente de que nesse ajuntamento existem vasos das mais variadas formas e com as mais variadas características. Existem vasos de ouro, de prata, e existem vasos de pau e de barro. Alguns interpretaram esse texto dizendo que Paulo estava dizendo que os vasos para a honra eram os vasos de ouro e de prata, e os vasos para a desonra eram os vasos de pau e de barro. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que numa grande casa, ou seja, num lugar que tem várias coisas, ou seja, numa igreja que tem várias pessoas, existem lá vasos de ouro, de prata, de pau e de barro. Muitas vezes o vaso será de ouro e vai honrar a Deus. Posso ouvir um amém? Como às vezes ele será de barro e vai honrar a Deus. Às vezes ele será de prata e vai honrar a Deus. Às vezes ele será de pau e vai honrar a Deus. Às vezes ele será de ouro e vai desonrar a Deus. Às vezes ele será de barro e vai desonrar a Deus. Paulo aqui está tratando de características. Quem gosta de apetrechos em casa, vasos, lembrancinhas, às vezes vai dar muito mais valor a uma lembrança que ela recebeu ou foi presenteada feita de madeira do que a uma lembrança feita de prata. Por quê? Simplesmente porque aquela lembrança feita de madeira, ela de alguma maneira representa algo muito forte para ela. E aquela lembrança de prata não representa tanto quanto aquela de madeira. Em reuniões, numa igreja de Jesus, a primeira coisa a se considerar é que nela existem crentes e descrentes, existem salvos e não salvos, existem aqueles que foram batizados, que cumprem regras dentro da igreja, que se forem avaliadas pelo pastor que não consegue sondar o coração de ninguém, são avaliadas positivamente, mas Deus sonda o coração e sabe que elas estão desonrando a Ele. Então na igreja existem essas pessoas, como também existem pessoas das mais variadas características, etnias, pessoas com a classe social elevada, pessoas com a classe social empobrecida, pessoas com saúde, outras
enfermas, pessoas com muitas habilidades, com muitas técnicas, outras, no entanto, as características são variadas. Se em uma grande casa há vários tipos de vasos, feitos desses materiais diferentes, ouro, prata, pau e barro, da mesma forma o ajuntamento solene, em que há uma congregação com várias pessoas, vai ser um misto de pessoas com valores culturais diferenciados, classes sociais diferenciadas e espíritos humanos diferenciados. Mas o mais interessante é que o próprio apóstolo Paulo se caracteriza como um vaso de honra. Mas ele não se coloca como um vaso de ouro, de prata. Ele se coloca como um vaso de barro. Ele diz em 2 Coríntios 4, versículo 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um vaso de barro é um vaso frágil. Se ele vier a cair de uma determinada altura, ele quebra. Mas Deus decidiu colocar dentro de vasos de barro a riqueza do Evangelho de Deus. Deus decidiu colocar em vasos de barro o próprio Espírito Santo dele. O que Paulo considerou como lixo, como escória para ganhar a Cristo, em Filipenses 3:8, eles, os maus obreiros, os vasos de desonra, consideram como forma de evidenciar uma posição de honra e destaque perante a igreja local. E estarão no meio da igreja, no meio dessa reunião, muitos vasos de ouro e prata, que são bem notados, bem vistos pelas pessoas. Não estou dizendo aqui de questão financeira, não estou falando aqui de pessoas com poder aquisitivo alto, estou falando de pessoas que se evidenciam. Prata e ouro são objetos que são evidenciados, que chamam muito mais atenção do que pau e barro. Quem está comigo? Chamam muito mais. E muitos dentro da igreja do Senhor, eles ocupam essa posição, são evidenciados por serem de ouro, de prata, são bem vistos, mas têm desonrado muito a Deus. Como também tem aqueles que são de prata e de ouro, são bem evidenciados, são pessoas de destaque e estão honrando a Deus. Se puder ser assim, a glória seja dada ao Senhor. Não é o ser vaso de ouro e prata que torna um vaso para a honra. Não são as nossas qualidades pessoais, financeiras. Não é o ser um vaso de pau e de barro que torna alguém um vaso para desonra. É Deus em nós, esperança da glória, que fará de nós vasos de honra ou desonra. É Deus que tem o poder sobre o homem para constituí-lo vaso para honra. E não importa quais sejam as suas qualidades pessoais, ouro, prata, pau, barro, pois é Ele, Deus, quem faz os vasos para a honra de Cristo. É Ele quem faz os vasos.
Agora, o grande questionamento da noite é: a Ele ou desonrando? Sou um vaso que honra a Ele ou sou um vaso que o desonra? De uma forma ou de outra você é um vaso. Diz isso para o teu irmão: de uma forma ou de outra você é um vaso. E eu profetizo, fala com teu irmão, eu profetizo sobre a sua vida que você é um vaso para a honra de Deus. Mas o questionamento é: será que eu tenho honrado a Deus ou eu tenho desonrado? Será que eu tenho sido um vaso para a honra ou um vaso para a desonra? Para saber se eu estou honrando a Deus ou desonrando a Deus, é necessário que eu tenha uma compreensão precisa do que é honrar ao Senhor. Você não precisa saber o que é desonrar a Deus, você precisa saber o que é honrar a Deus. Porque se você fizer o que honra Ele, o contrário disso irá desonrá-lo. Quem está comigo? Então você precisa saber o que vai honrar ao Senhor. E o que honra a Deus é, por exemplo, perseverar no processo de purificação que Ele nos coloca. Nós honramos ao Senhor quando perseveramos em meio ao processo de purificação. O versículo 20 vai falar sobre os vasos de honra e de desonra, vai falar sobre os vasos de ouro, prata, pau e barro. E no versículo 21, Paulo vai falar assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, quais coisas? Coisas que ele já tinha falado acima do versículo 20. Ele diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então aqui eu tiro um entendimento bem profundo, que eu serei um vaso que honra a Deus quando eu me submeter ao processo de purificação e quando eu me santificar na palavra de Deus e no processo que Deus me coloca. Tem o famoso texto da casa do oleiro, em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 3 até o 6, em que Deus leva o profeta à casa do oleiro e lá ele vê tudo o que acontece com um vaso nas mãos do oleiro. E diz o texto o seguinte: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero dizer para você, querido, que se você não estiver honrando a Deus, Deus ele vai fazer como esse oleiro, ele vai te quebrar, para que logo em seguida ele possa te reconstruir. Só que só há uma diferença
entre o barro e nós. Diga para o teu irmão assim: o barro não tem vontade própria, você tem. Há muitos que não querem ser moldados pelo Senhor. Há muitos que não aceitam ser quebrados por Deus. Porque quando nós somos quebrados pelo Senhor para ser refeitos, nós somos tirados de um lugar de status que em algum momento já estivemos. Muitas vezes a nossa reputação, ela é jogada na lama. Muitas vezes nós somos tirados do lugar de conforto que nós estivemos. E se eu quero ser um vaso para honra, se eu quero ser purificado, eu preciso aceitar esse processo, deixar Deus me quebrar, deixar Deus me refazer. Se for necessário ser quebrado por inteiro, eu preciso dizer para o Senhor: Senhor, me quebra. Porque eu não quero mais viver uma vida de desonra para o Senhor. Eu quero te honrar. Eu quero te honrar. Como eu disse, Paulo estava falando de algumas coisas que ele tinha dito para Timóteo acima do versículo 20. Coisas estas que quem era vaso para desonra realizava. Eu separei aqui algumas para a gente refletir nessa noite. A primeira delas, palavras contenciosas. Versículo 14 aí de 2 Timóteo 2 diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras. Repete comigo: contendas, mais forte, contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Se eu quero ser um vaso para a honra de Deus, as minhas palavras não podem causar confusão na vida de ninguém. A minha boca tem que ser uma boca que profere coisas para edificação das pessoas. Isso honra a Deus. Palavras contenciosas são palavras que causam perversão àqueles que estão ouvindo, ou seja, influenciam negativamente, influenciam antibiblicamente. Outra coisa que Paulo coloca para Timóteo está no versículo 16, que um vaso de desonra faz. Ele conversa coisas vãs e profanas. Versículo 16, de 2 Timóteo 2 diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Quantas vezes nós usamos a nossa boca para conversar tanta besteira? Quantas vezes nós usamos os nossos lábios para ridicularizar pessoas? Quantas vezes usamos essa capacidade maravilhosa que Deus nos deu de pensar e de colocar isso em palavras para que as pessoas entendam? Nós usamos isso para falar mal de alguém que não está no nosso meio. Ou talvez para deixar uma pessoa que está no nosso meio, de certa forma, constrangida. Paulo vai dizer para a gente evitar esses falatórios profanos. E como nós vemos isso dentro da igreja de Jesus? E como isso desonra a Deus e entristece a Deus? Eu acho que poderíamos muito bem melhorar
o nosso nível de santidade nas nossas brincadeiras. Posso ouvir um amém? Eu acho que a gente poderia evitar essas coisas profanas que a gente tem falado. E talvez você ache que não está atingindo aquela pessoa, porque ela está no meio da conversa, ela está no meio da brincadeira, mas está produzindo na vida dela impiedade. Ela está dentro dela dizendo: isso aqui não é nada diferente daquilo que eu vivo lá no meu ambiente de trabalho, é tudo igual. Crente é a mesma coisa que ímpio. A única coisa que os crentes fazem é que eles vão a uma igreja. Ou seja, está produzindo impiedade no coração dessa pessoa. Outra coisa que Paulo vai colocar aí já no versículo 22, que é usado para desonrar a Deus, são as paixões da mocidade. Paulo vai dizer para Timóteo, porque Timóteo era um jovem, ele vai falar assim com ele: foge também das paixões da mocidade. O que é isso, pastor? É que Timóteo tinha que fugir das mulheres? É isso, pastor? Timóteo tinha que fugir, ele não era casado, e aí ele tinha que ficar fugindo dessas paixonite aguda, que às vezes é despertada no coração do jovem mancebo? Será que é isso? Não. Paulo não estava falando especificamente disso. Paulo está falando daquilo que o jovem muitas vezes se apega. O jovem se apega a mulheres, o jovem se apega a carros, o jovem se apega a baladas, o jovem se apega a festas, o jovem se apega a coisas que não exaltam e honram a Deus. Eu acho muito interessante. O jovem ou é 8 ou é 80. Ou ele está enfurnado dentro da igreja, ou ele está enfurnado no mundo. E quando ele está na igreja, ele faz questão de mostrar nas redes sociais, através de fotos, que ele está adorando a Deus. Agora, quando ele está no mundo também, faz questão de mostrar que está com os dois pés lá fora. Você sabe o que é isso, querido? São paixões da mocidade. Agora é interessante a gente pensar aqui, que não é só jovem que vive paixões da mocidade. Eu conheço pessoas de 70 anos, de 60 anos, que vivem até hoje paixões da mocidade. Vivem nas baladas até hoje. As baladas para eles são os forró. Seresta, obrigado, Fábio, era essa a palavra que eu queria usar. E as bandejas que o mundo oferece, e as mulheres, homens divorciados, viúvos e viúvas, os vícios. Conheço pessoas bem próximas a mim, que mesmo com a idade já avançada, já chegando à velhice, vivem as paixões deste mundo. E o mais triste é que talvez vivem uma vida inteira nessa situação. Eu te pergunto, você tem vivido apaixonado pelo mundo? Ou você está apaixonado pelas coisas de Deus? Nós honramos a Deus quando a gente deixa Ele nos usar completamente na sua obra. É completamente. Diz para o teu irmão que está perto de você: deixar. Fala com o teu irmão: é deixar Deus te usar completamente na obra dele.
O texto é muito claro quando vai dizer assim, olha, se você se purificar dessas coisas, das coisas que eu falei, das paixões da mocidade, das conversas vãs e profanas, das palavras contenciosas, se você encontrar a santidade de Deus, agora você vai precisar se deixar ser usado pelo Senhor, porque uma vez limpo, uma vez santificado, você vai estar pronto para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. E a gente honra a Deus quando a gente se esforça no ministério dele a ponto de sangrar. Se esforçar ao ponto de sangrar. Eu digo que sou cristão, posso ouvir um amém? Pois é, se eu sou cristão, eu sou uma miniatura de Cristo, posso ouvir um amém? E se sou uma miniatura de Cristo, eu preciso estar disposto a sangrar, porque Cristo sangrou. É o esforço. É o esforço. É a vontade de servir a Ele quando eu estou cansado, quando eu não quero, quando o meu corpo é de cama, quando eu estou sem saúde direito, quando eu estou com algumas enfermidades, quando eu não tenho tempo, eu faço o tempo acontecer, é me esforçar, é assim que eu honro a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 12, a Bíblia vai dizer: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem que sangrar. Tem que se esforçar para ser vaso de honra. Tem que se esforçar. Não vem com essa vida lero-lero de vir na igreja só domingo à noite e falar comigo que está se esforçando, porque não está. Não vem com essa vida lero-lero de que agora tem YouTube, pastor. Quando eu não venho, eu vejo no YouTube. Vai ficar aí até quando? Está na hora de se esforçar, não? Esforço, vontade, raça. As torcidas dos times, quando vem um time desanimado, caindo pelas tabelas no campeonato, a primeira coisa que elas gritam é raça, raça, raça. Aí o jogador vai dar entrevista no final do jogo, depois de ter perdido a partida, e ele diz assim: podem reclamar de tudo, mas não faltou muita força, garra e determinação. Pode até ter faltado técnica, mas força, garra e determinação não. Querido, pode até faltar técnica, pode até faltar teologia, pode até faltar cultura intelectual, mas não pode faltar vontade, não pode faltar esforço. E olha bem nos olhos do teu irmão e fale assim: e esforço, irmão, sem pensamento em ser honrado pelos homens. Isso é esforço. Porque Jesus se esforçou para ir para a cruz, sim ou não? E ele foi reconhecido ou zombado pelos homens? Zombado. Então eu preciso estar disposto a me esforçar sem receber elogios. E se for necessário enfrentar zombarias, se for necessário enfrentar críticas,
Se for necessário ouvir das pessoas, ninguém te valoriza lá. Você vai ouvir, mas vai continuar se esforçando, porque aquele que dá a coroa da vida já está preparando essa coroa para você, e no dia certo, no santo lugar, Ele colocará na tua cabeça, porque se você o honra, Ele te honrará. Nós honramos a Deus através da mansidão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, Paulo vai continuar dizendo assim, e ele bate nessa tecla com Timóteo: e ao servo do Senhor não convém contender, ou seja, arrumar briga, mas sim ser manso para com todos. Você lembra de Jesus em Mateus 11, a partir do versículo 28, o que ele diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí depois ele começa dizendo assim: aprendei, de novo, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso. Você é brava demais, irmã? Agora eu vou perguntar olhando nos teus olhos. Você é brava demais, irmã? Como que você tem tratado teu marido, teus filhos, as pessoas que você convive com elas? Se você tem sido brava demais, você não tem honrado a Deus. Se você é daquele estressado, daquele que perturba pessoas o tempo inteiro, irritando pessoas, contendendo com pessoas, você não está honrando a Deus. Porque a mansidão, ela honra o Senhor. Quando eu estou conseguindo ser manso, eu estou sendo um vaso de honra para o meu Deus. O servo do Senhor, para ele ser manso, ele não pode fazer nada e querer nada por violência. Nem mesmo o trabalho dele na igreja de Jesus, servindo a Jesus, é por força ou violência. Zacarias 4:6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós não somos muçulmanos. Os cristãos não têm a filosofia do Islã, que acha que vai tomar o mundo através da força e da violência. Não. Nós vamos conquistar o mundo através da mansidão de Jesus. Nós vamos conquistar o mundo orando pelos nossos inimigos, ao invés de ficar contendendo com eles. Ao invés de chamar para briga na internet, irmão, porque na internet é fácil de chamar para briga, né? No Instagram, no WhatsApp, começar a discutir, e manda um áudio de lá, e você responde de cá, e manda outro, e pá. Estão na confusão. Se cale, mande uma oração para essa pessoa. Pastor, ele vai achar que eu estou zombando com a cara dele. Ele vai achar que eu estou sendo irônico. Deixa achar o que quiser, mas faça o que Deus quer que você faça. O servo do Senhor tem que ser manso, inclusive quando ele é questionado sobre o seu trabalho como servo.
1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão. Repete comigo: responder com mansidão. E o texto continua dizendo assim: e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que Pedro está trazendo essa orientação para nós? Tem uns pelinha. Tem gente que é chato. E começa a se questionar: mas você passou por esse negócio aí, por esse encontro com Deus aí? Você foi? Fui. E assim, o que Deus fez na sua vida? Deus fez grandes coisas na minha vida. Mas assim, qual que é a diferença? Não, a diferença é que hoje eu tive uma vida transformada. Ah, mas e se aparecer uma situação assim, assada? Eu duvido que você não vai fazer. Aí você vira e fala assim: não vou fazer não. Ah, vai me dizer que você não vai fazer? Ah, e se você for colocado diante de outra situação assim? Quero te falar uma coisa. Não te dou um mês para esse fogo apagar. Não te dou 3 meses para você voltar aí para o nosso meio. E aí vai irritando. E a pessoa que estava cheia de Deus, de repente: cala a boca, rapaz. Deus salvou a minha vida. E daí a pouco começa com agressividade nas respostas. Quer saber? Que você se for, vai tomar não. Cadê o homem de Deus, a mulher de Deus que estava aí? Até nas respostas nós precisamos ser santos. Posso ouvir um amém? Nas respostas nós precisamos ser mansos. Nós honramos a Deus quando a gente discipula pessoas, quando a gente cuida das pessoas. O versículo 24 vai dizer para Timóteo: ao servo do Senhor, ele precisa ser apto para ensinar. Repete comigo: apto para o ensino. Ou seja, se eu quero ser um vaso de honra, eu preciso ensinar as pessoas aquilo que eu tenho recebido de Deus. Ah, pastor, eu não sei ensinar não. Esse negócio de ensinar, eu não dou para esse negócio não. Irmão, o que Deus quer é que você transmita aquilo que você recebeu de Deus. Posso ouvir um amém? É isso que é ensinar. Simplesmente diga como é que se faz, como que você está fazendo. Lá no seu trabalho você teve que aprender a fazer algumas coisas. Posso ouvir um amém? E aí de repente você teve que ir embora. Apareceu uma outra oportunidade de trabalho, você teve que mudar. E aí eles contratam, a empresa contrata uma outra pessoa para ficar no seu lugar. O que você tem que fazer com essa pessoa? Ensinar para ela. Ensinar o quê? O que você fazia. Pegue alguém que não tem Jesus e mostre para ele como que você está fazendo agora que você tem Jesus. Posso ouvir um amém? Agora, para encerrar, eu quero dizer que a gente honra a Deus quando a gente chega ao ponto de sofrer por amor a Ele. Eu estou pregando aqui nesse momento, e eu vou ministrar algo ao seu coração, que é contrário a muitos que pregam por aí afora, de que no Evangelho você não vai sofrer, de que na igreja de Jesus você não vai ter angústia, você não vai passar por frustração. Se acontecer isso é porque o diabo está na tua vida, é porque você não tem fé o suficiente.
Eu quero dizer para você, querido, que quando você se coloca à disposição de Deus para servir a Ele, você tem que se colocar à disposição de Deus para sofrer por Ele. Eu não conheço um homem de Deus que seja a minha referência que não tenha sofrido. No versículo 24, Paulo diz que o homem de Deus ele precisa ser o quê? Sofredor. É a última palavra aí do versículo 24, não é? Não? Ele precisa ser o quê? Sofredor. No versículo 3 lá em cima ele vai dizer assim, vai iniciar falando sofrimento para Timóteo, dizendo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Pensando na ideia de soldado, deve ser maravilhoso voltar para casa depois de uma guerra e ser condecorado com uma medalha, porque você venceu uma guerra. Mas tem muito soldado que volta para casa sem um braço. Sim ou não? Tem muito soldado que volta para casa sem uma perna. Tem muito soldado que volta para casa cego. Tem muito soldado que volta para casa surdo. Tem muito soldado que não volta para casa, que morre sofrendo no meio da guerra, mas é soldado e é honrado por isso, pelas pessoas dessa terra. E se ele estava servindo a Deus, ele foi honrado por Deus nos céus, diante dos anjos e dos homens, nas regiões celestiais. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,12: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. A Bíblia vai deixar muito claro para a gente que se a gente sofre por causa do Evangelho de Deus, nós seremos bem-aventurados. Se a gente sofre por causa da vida com Deus, se a gente sofre por causa da obra de Deus, nós seremos honrados por Deus por conta disso. Mas isso não quer dizer que eu vou viver aqui nessa terra e não vou passar por grandes momentos de sofrimento e tenha grandes feridas. E digo mais, talvez eu morra sofrendo. O pastor está doidão hoje. Não, eu estou pregando a palavra, irmão, para você. Eu estou pegando a Bíblia Sagrada, porque a gente está vivendo o Evangelho Nutella hoje. E nós precisamos viver o Evangelho raiz. Eu preciso aqui ministrar a pessoas que estarão dispostas a enfrentar o sofrimento por causa do Evangelho, a serem despedidas de seus empregos, porque não apoia programas de homoafetividade. Eu preciso ministrar aqui para pessoas que vão ser chamadas de homofóbicas, de racistas, e na verdade não são nada disso, mas serão chamadas porque defendem a palavra de Deus, e aí enfrentaram sofrimento. Eu preciso ministrar aqui para pessoas que vão liderar células, e que essas pessoas que estarão nas células vão te criticar, vão pisar em você, vão te roubar, vão te ferir, vão arrumar confusão na célula para depreciar a sua imagem. E você não pode deixar de servir a Deus por causa disso. Porque hoje é um evangelho mimimi. Ah não, saí lá da igreja, para outra, né? A gente tem que estar num lugar que a gente se sente bem. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala assim: meu irmão, isso é a maior mentira de Satanás. Você não tem que estar num lugar que você se sente bem.
Você tem que estar no lugar que você faz a obra de Deus. Tem gente que sai daqui porque não estava se sentindo bem, mas aqui estava fazendo a obra de Deus. E aí vai para um outro lugar e lá não faz a obra de Deus. Lá fica sentadinho assistindo o culto. Mas é mais fácil, né? Porque quando a gente não faz a obra de Deus, a gente não tem sofrimento. É ou não é? Agora, quando a gente se propõe a fazer a obra de Deus, a gente se propõe também a sofrer com Ele. Que tipo de cristão sou eu? Eu honro a Deus, me mantenho fiel a Ele quando estou sofrendo, ou eu amoleço nessa hora? Ou eu peço para sair 01? Como que é? Quantos pedem para sair? Pastor, estou pedindo para sair. Era para ser diferente, querido. Era para ser igual um tropa de elite mesmo. Que? Pede para sair, pede para sair da cela, pede para sair. Não vou pedir, eu sou líder dessa cela. Pede para sair, rapaz, pede para sair, vai, pede. Não vou, aqui eu permaneço, Deus me colocou aqui, eu vou permanecer. A Bíblia, ela é repleta de exemplos de homens e mulheres que sofreram por causa do reino de Deus e chegaram a entrar em estado de depressão por causa disso. Moisés, Números capítulo 11, versículo 15, ele diz para Deus: mata-me, peço-te. O que ele pediu para Deus? Mata-me, peço-te. Olha só o que ele fala: se eu tenho achado graça aos teus olhos, ou seja, se eu tenho te alegrado, Deus, me mata, eu te peço, porque levar esse povo é muito pesado para mim. O nível de sofrimento que Moisés estava no deserto era um nível altíssimo, e ele não desistiu. Cara, Moisés morre no alto de uma montanha, avistando a terra prometida, mas morre lá em cima, só olhando, sem poder pisar lá. Porque o que importava para ele era fazer o que Deus tinha mandado a ele fazer, e ele estava disposto a sofrer por Deus até o último instante da vida dele. Não é só homem não, mulher também. Uma mulher chamada Noemi, depois de encarar a morte dos seus filhos, seus 2 filhos, ela diz: grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela fala: Deus permitiu com que uma amargura muito grande tomasse conta da minha vida. Mas ela não deixa de retornar para sua terra e cumprir o chamado de Deus de conduzir Ruth a um casamento maravilhoso. E da descendência de Ruth nasce Davi e depois Jesus. Elias sofreu de depressão. Ele, porém, foi ao deserto, depois de ser perseguido. E ele diz a Bíblia que ele caminha durante um dia, e ele se assenta debaixo de um zimbro, de uma árvore, e diz o texto que ele pede para si a morte, 1 Reis 19:4. E ele fala com Deus assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, Senhor, eu quero morrer, não estou aguentando mais te servir e sofrer. Jó, capítulo 3, versículo 11.
Jó destrincha a sua dor diante de um quadro em que ele vivia, e ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Maldito seja o dia que eu vim nessa terra. Maldito seja o ventre que me pariu nessa terra. Davi, depois de ter pecado, no Salmo 32, versículo 3 e 4, ele diz: enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Eu sentia dor nos meus ossos. Sabe o que é isso, querido? Fibromialgia. É o que Davi sentiu. E diz o texto: porque de dia, naquela época não tinha nome para isso, hoje tem. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E ele fala assim: e o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, eu não consigo mais rir. Eu estou num momento em que não cai chuva sobre a minha vida, e eu não consigo rir. Jeremias: porque saí da minha madre para ver o trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam de vergonha. Ele questiona o dia do seu nascimento, tamanha angústia que ele passava por ela. Jonas, capítulo 4, versículo 3, Jonas diz assim: melhor me é morrer do que viver. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo compartilha sobre essa situação de sofrimento, de depressão na sua vida, e ele diz assim, que ele sentiu vontade de morrer. Diz o texto que ele se desesperou da sua vida. Todos que querem viver para Jesus intensamente sofreram, passaram por situações difíceis, mas no final de suas vidas foram coroados pelo Senhor e foram recebidos no céu. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11 e 12, o texto vai dizer assim: Paulo diz: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por causa do evangelho eu padeço, mas eu sei em quem tenho crido. Ele tem guardado um tesouro especial para mim até aquele dia. Um vaso de honra é um vaso que sofre pelo evangelho de Deus. Sofrer pelas coisas do mundo, pelas besteiras que você fez, pelos pecados que você cometeu, querido, não é motivo de honra, não deve ser motivo de alegria para você. Mas sofrer por causa de Jesus deve trazer dentro de você uma alegria, mesmo que esteja sendo difícil passar pelo vale. Você tem que estar certo de que há um depósito, um tesouro preparado para você. E o mundo pode estar caindo ao seu redor, mas os braços de Deus estão te segurando, e você está firme na sua caminhada, sabendo de que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Não importa se esse melhor chega aqui nessa terra ou na eternidade, o que importa é que ele chegará. Então decida ser um vaso para a honra do Senhor. Se purifique. Esteja a partir de hoje preparado para honrar o Senhor. Persegue o padrão dos fiéis, o padrão dos homens de Deus. Seja manso. Discipule pessoas. Sofra se for preciso, por amor a Jesus.